Olá! No projeto O que as escolas de negócios não ensinam, nós desenvolvemos uma série de talk shows para construir uma plataforma de vídeos e criar um valor adicional para você, leitor. Nesse próximo capítulo que nós estamos trabalhando, esse talk show, é o capítulo Gestão Orientada por Servir, né, Salib? Na verdade, você é o mestre nisso, Sandro. Você é o rei das vendas, né, que eu conheço, o cara que mais entende sobre a parte estratégica de vendas no país, né, já que é a origem do Sandro. E realmente é uma conversa bastante interessante, onde a gente coloca a questão do customer focus, né, Exatamente. que já está aí há décadas, né, Sandro, mas tem duas questões, né? Uma, como é que você faz o walk the talk, né? Exato. Como você anda, realmente faz a coisa andar na realidade, né? E a outra questão é a questão da tecnologia. A tecnologia chegou num ponto tão forte, Sandro, que qualquer empresa hoje que não tem o foco obsessivo no cliente, ela morre. Não vai sobreviver. Não tem mais modelos de negócio, não tem mais comprar barato para vender caro. Exato. Não existe isso, Não né, existe Sandro? essa alternativa. Quem não criar um valor extraordinário para os clientes hoje está fora do jogo. É isso aí. Esse é o tema desse talk show que o Salib colocou com tanta propriedade. É uma demanda imperativa da sociedade e da economia por empresas orientadas para o cliente. Como que é isso? É isso que a gente vai abordar nesse talk show, eu e meu amigo José Salib Neto. É isso aí, tamo junto. Olá, seja bem-vindo a mais um talk show do projeto O que as escolas de negócio não ensinam. Esse talk show tem como foco um dos nossos capítulos, o Gestão Orientada por Servir. E aí nós vamos aqui articularmos essa conversa, né, Salib? Exatamente, você que é a estrela aqui, Sandrão. Eu sou nada. Você é um cara... Agora chegou a minha vez de falar dele, né? Primeiro, o Sandro, além de um grande amigo, parceiro, a gente se complementa de uma forma incrível, né? Muitas pessoas perguntam da nossa relação. Nossa relação é muito simples. Primeiro, admiração mútua, muito respeito, né? E complementariedade. Nenhum dos dois faz e nenhum dos dois quer brilhar mais do que o outro, né? A gente quer brilhar, fazer o nosso trabalho brilhar. Então, isso que faz a nossa parceria ser tão eficiente para aqueles que querem saber, né? Já são 4 livros juntos ali. Pois é, e tem muito só começando. Só começando. Agora que nós temos tempo para fazer essas coisas todas, né? Muito legal. O Sandro começou a carreira como vendedor de amendoim, né, Sandro? Né? Começou lá do zero, né? Do menos alguma coisa, né? Depois foi para a Folha de São Paulo, vendendo publicidade, diretor comercial da HSM, foi vice-presidente de uma agência, CEO e fundador do meusucesso.com, um cara brilhante, um cara sem palavras para descrever minha admiração e carinho por ele. E essa área de cliente ele entende melhor que ninguém aqui, pelo menos as pessoas que eu conheço, né? Parte de vendas, parte comercial, parte de cliente, né? E a questão do nosso capítulo, né? Gestão orientada para servir, é a questão do cliente. Todo mundo sabe, né, Sandro, que o cliente está em primeiro lugar, fica uma conversa até meio chata às vezes, né, Sandro? Mas como é que acontece na prática se a gente vê todas essas empresas que acabaram morrendo, que não tem o cliente como foco? Exato. O que acontece, Sandro? Acho que tem duas coisas, né, Salib? Uma nós articulamos muito bem no nosso livro Gestão do Amanhã. Foi quando nós colocamos que uma das principais competências do novo líder é o que a gente chamou de foco no cliente, cliente, cliente. E essa tese, né, Salib, que hoje com as tecnologias, o que era foco no cliente no passado se transformou pouco usual porque é hoje, né, Salib? Porque hoje as tecnologias permitem com que nós estejamos muito próximos do cliente, né? A base de informações que nós conseguimos, a base de automação que nós conseguimos é muito distinta do passado. Então essa é a primeira referência. E a segunda é o que a gente percebe, né, Salib, na nossa prática a gente vê isso, e você construiu uma empresa que realmente era focada no cliente desde o começo, é que muitas vezes é só discurso, né? É verdade. As empresas falam que estão focadas no cliente, estão orientadas ao cliente, mas quando a gente percebe, isso não passa numa prova de conceito ali, onde você tem algum problema, é hora do vamos ver. O fato é que, né, Salib, no momento que a gente passa, onde o cliente tem cada vez mais poder, o nível de concorrência é cada vez maior, se as organizações não migrarem sua orientação ao cliente, elas não sobreviverão. Você pega, por exemplo, né, que a gente comenta esse exemplo nos nossos textos, né, Salib, companhias como a Amazon, né, como ela trabalha essa relação com o cliente. É muito distinto do passado, né, meu cara?
É verdade, inclusive o Jeff Bezos deu uma declaração recente, ele falou, puxa, a Amazon vai quebrar. E todo mundo levou um susto, né? Porque a empresa está valendo $1 trilhão. Né? Como é que vai quebrar? Ele falou assim, toda empresa um dia acaba, né? Mas se você focar no cliente, você acaba depois. Né? Você acaba depois. E você sabe que você me trouxe um insight importante disso, quando você me apresentou aquela imagem, é uma imagem muito poderosa, na reunião, toda a reunião da Amazon, uma cadeira vazia, né? É a cadeira para representar o cliente, né, Salib? São os artefatos da cultura, né, Sandro? Exatamente. Porque assim, a questão de focar no cliente, não adianta você simplesmente olhar, você tem que ter uma cultura também trabalhada, né? Que foque no cliente, né? Porque senão ele vira papo, né? Não adianta você focar no cliente se a empresa não foca no seu cliente interno, né? E como é que esse cliente interno vai focar no cliente, né? Então, antes de você focar no cliente, fora, você tem que criar na pessoa de fora. Se você cuidar das pessoas, as pessoas vão cuidar bem dos seus clientes. Então, é uma coisa que você tem que tá tudo interligado, olhar o todo, né? Não é assim. Aliás, essa é uma das nossas teses mais importantes, né? Quer dizer, orientação para o cliente externo começa com orientação para o cliente interno. Essa é uma das nossas teses mais relevantes nesse texto. Pois é, Sandro. E esse mundo da tecnologia é incrível, né? Porque se pegar lá essas empresas exponenciais, né? Um dos 4 pontos importantes que estão acontecendo com essas empresas, que estão dominando o mercado, estão causando um alvoroço, Uber, Airbnb, então, a questão da facilidade para o cliente chega a ser quase um milagre, né, Sandro? Você conseguir, através de um aplicativo, você tem tudo ali. A Netflix, você começa a assistir um filme em casa, aí você pode continuar assistindo no celular, e a produção é cada vez mais maravilhosa. Exatamente, atrito zero, essa é a palavra, Sandro. Cada vez menos atrito. Quanto menos layers você tiver, quanto menos atrito você tiver, mais você vai ter sucesso nessa. Eu me recordo que nós tivemos um insight interessante, né, que nós até trabalhamos lá no Gestão do Amanhã, onde nós comparamos, você recorda? Nós comparamos um recall da indústria automobilística, um que aconteceu numa empresa tradicional da GM com o do Tesla. E curiosamente, né, você libera o mesmo problema. Não era o mesmo problema, mas era a mesma razão. Era um problema interno. A GM fez um recall tradicional, como todas as companhias fazem, né, Salib? Chamaram todos os proprietários daquele veículo, fizeram anúncio em jornal. Você vai para o concessionário, chamaram lá, você fica lá, vai lá, é de graça a troca ainda, né? Graça. Você só perde uma manhã, né, Sandro? Só uma manhãzinha. Só perde uma manhã. E tem que ir na concessionária que eu te falo onde é. Também, né? Ao mesmo tempo, houve esse problema no Tesla. E como que o Tesla fez? Mandou uma mensagem no painel de quem tinha o Tesla, falando assim, olha, legal, detectamos esse problema. Na próxima vez que você parar o carro no Wi-Fi, a gente faz o update para corrigir o problema. Pois é. Atrito zero. Eu acho que as tecnologias trouxeram um elemento mais difícil ainda para as empresas que não são focadas no cliente, né? Porque hoje o foco, né? Você vê aqui, a gente teve o Shiba aqui recentemente, você tem aqui o iFood entregando, quer dizer, a coisa está no detalhe, né, Sandro? E quando você tira atrito, você consegue coisas incríveis. Então, acho que hoje o foco obsessivo no cliente para facilitar a vida dele é total. E, de novo, se você não trabalha a cultura, você não faz acontecer. É que assim, né, Salib, não parece que seja uma opção hoje, né? Você não estar focado no cliente, né? Não parece que é uma opção você fazer uma companhia só porque você detém algum tipo de poder que não seja esse. Mas agora, como é que a gente faz com o mundo, Sandro, o mundo da Bolsa de Valores, dos estoques, né? Que a ditadura do corta, né? Que nós estamos falando. Como é que você faz esse merge dos dois, Sandro? Que é muito difícil, né? É uma meritocracia onde as pessoas são recompensadas pelo resultado que elas têm. E todo mundo, no final do dia, quer levar um bônus maior, né, Sandro? Aí é assim, né, Salib? A gente tem essa experiência prática, né? Um negócio, um relacionamento só se constrói com o tempo. E com o cliente não é diferente. A gente só constrói um relacionamento virtuoso com o cliente se levar tempo. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes não é compatível a pressão por resultados no curto prazo com resultados longevos no longo prazo provenientes de um relacionamento estreito com o cliente. As companhias vão ter que lidar com esse paradoxo. Ou seja, não é com esse paradoxo, vão ter que lidar com esse aparente conflito. Como eu continuo entregando resultados no curto prazo, mas construo o next step do negócio, construindo um negócio longevo, com relacionamento estreito e engajado com os meus clientes internos e externos. A solução, de novo, nós já articulamos essa tese, né, Salib? Primeiro, manter o foco no caixa, no dia a dia, no resultado do dia a dia, né, o que a gente chama de motor 1 do crescimento do negócio. O segundo, manter um foco em paralelo à construção do futuro do seu negócio. Ou seja, olhar
o presente, que é o gerador de caixas nesse momento atual, mas já pensar quais são as iniciativas futuras que eu tenho que fazer para construir o futuro potencial do meu negócio. Me parece, Salib, que essa relação é a mesma com o relacionamento com o cliente. Eu tenho que ter uma relação clara de geração de resultados no curto prazo, mas eu tenho que ter um tipo de cultura que permeia a toda a minha organização, orientada a construir um relacionamento estreito com o cliente. A boa notícia, né, Salib, é que os casos que nós estudamos mostram que vale a pena. Nesse próprio capítulo a gente cita o caso do laboratório Sabin. Exatamente. Você veja, Salib, em 10 anos o Sabin multiplicou por 10 o seu faturamento. Em 10 anos, menos de 10 anos, o Sabin multiplicou por 10 o seu faturamento. Hoje é mais de 1 bilhão. São mais de 4.400 colaboradores. Se você for conversar com as empreendedoras, fundadoras do Sabin, doutora Janete, doutora Sandra, o foco delas foi muito simples, Salib. Orientar toda a sua atenção ao relacionamento com o cliente interno, reputando, delegando, trabalhando valores importantes para construir uma cultura de performance. Essas empreendedoras mostram que é possível sim compatibilizar um olhar de curto prazo, resultados, é necessário, com o de médio e longo. Em 10 anos, Salib, eles multiplicaram por 10 o resultado do negócio num mercado hipercompetitivo, né, Salib? Pô, análises clínicas. Agora, como é que vai ficar a questão da... Porque no final do dia, são todas pessoas que fazem isso acontecer, né? Como é que fica a questão da remuneração das pessoas, né? Se as pessoas são orientadas a dar resultado financeiro e às vezes o resultado financeiro implica em não servir o cliente, como é que você trabalha essa questão? Então, né? Salib, e a gente tem estudado bastante isso, né? Quer dizer, não adianta você pedir um resultado, uma performance baseada em longo prazo, com uma remuneração que só remunera as conquistas de curto prazo. Então, ou seja, se os modelos de remuneração não acompanharem também e recompensarem ações orientadas à longevidade do negócio, nós nunca teremos uma relação harmoniosa. Né? O que eu quero dizer, sendo bem prático, vamos lá, você sabe que construir um relacionamento com o cliente vai demandar investimento. Pode ser investimento em tecnologia, por exemplo, automatizar processos, investimento em treinamento. Só que você só remunera os seus colaboradores por o resultado do quarter ou do ano. Na hora de ele tomar uma decisão, que ele fala, poxa, eu invisto nisso, que vai me dar resultado daqui a 3 anos, ou não faço esse investimento e mantenho a minha tocada, o que ele vai fazer? A tendência é ele fazer aquilo que vai lhe remunerar melhor. Nem que isso represente a falência do negócio no médio e longo prazo. A gente viu agora, né, Salib, uma companhia quando nós estamos gravando esse programa, recentemente a Sears, né? Uma das maiores varejistas do mundo, uma empresa mais inovadoras do mundo, né, Salib? O conceito de department store. Department store. A Sears só inventou a loja de departamentos. Era uma empresa orientada ao cliente? Não era. Devia ser, né? Devia ser. Mas quebrou. Por quê? Ficou desconectada, né, Salib, com a construção de valor no médio e longo prazo. E aí se desconectou com o cliente. As lojas da Sears, né, Salib, eram quase que mausoléus ultimamente, né? Pois é. Eles tinham parte de rede que eles faziam para esconder as coisas. Né? Pois é. Né? Até que sobreviveu há um bom tempo, né? E vamos ver o que ela vai fazer agora, né, Salib? Porque isso mostra como o mundo está impiedoso com quem não cria valor ao cliente, né, Salib? Algumas marcas que, na minha opinião, né, marcas que remetem ao passado vão ter que mudar de nome, né? Vão ter que mudar totalmente, se transformar totalmente. Tem que se transformar. Walking Dead, né? Exatamente. Né? Tem uns zumbis aí olhando que a gente vê que vai tem adiantar. Que mudar o nome. Eu jamais usaria Sears como nome de qualquer coisa, né? Com todo respeito, né? Depois dessa evolução, exatamente. Né? Não há dúvida. Fica uma percepção, remete a uma coisa antiga. E mudar né? a percepção das pessoas é muito difícil, né, Sandro? Mas que bacana, Sandrão. Como é que você vê o futuro aqui, caminhando aí para esse mundo interconectado de foco no cliente ao extremo? Como é que você vê o futuro, Sandro? Eu creio que todas as tecnologias que a gente está começando só a ver, né, Salib, a gente comenta sempre isso, né? Nós estamos estudando muito o futuro da sociedade e o impacto do futuro da gestão. Esse eu acho que hoje é o nosso elemento comum e a gente destina boa parte das nossas horas do dia para isso, né, Salib? O que a gente está vendo de avanço tecnológico é só o começo, né, Salib? É só o começo. Graças à lei de Moore, né, que nós mencionamos tanto, que diz que qualquer sistema computacional vai dobrar de capacidade a cada 18 meses, ela gerou uma velocidade exponencial para as coisas. E a tecnologia que nós vemos hoje, que parece disruptiva, ela só está começando. Então o que vai acontecer? Cada vez mais nós vamos ter acesso qualificado a dados de clientes, informações de clientes, cada vez mais nós vamos ter ferramentas de automação de relacionamento com o cliente. Começou agora um movimento que eu vejo
que é um movimento que veio para ficar dos chatbots, por exemplo, né? Como forma de contribuir para uma melhor relação com o cliente. Vocês veem hoje integrações claras de comunicação em vídeo, comunicação em áudio, comunicação em texto, orientadas a entregar valor para o cliente. Então, eu creio que hoje, Salib, as organizações têm que ressignificar o que é foco no cliente. Elas têm que repensar o que é foco no cliente lá na nossa época, na época tradicional, que era atender bem, ser cortês. Hoje tem que ser pensado sobre um aspecto mais estratégico, aliando recursos humanos com tecnologia, mas com o foco claro de construir relações longevas. A organização hoje que não conseguir enxergar essa relação de uma forma clara, ela vai estar fora do mercado cada vez mais rapidamente. E mais, o profissional que não entender essa relação vai estar com conhecimento obsoleto, ele vai ser ultrapassado. E aí sim, meu caro, vão vir aquelas discussões sobre se a máquina vai substituir o profissional, né? Seguramente, aquele profissional que era um telemarketing, que não criava valor, já foi substituído pelo chatbot. Até um médico radiologista, né, Sandro? Eu fiz um exame esse fim de semana, a médica radiologista falou assim, com certeza não vou deixar meus filhos estudar radiologia, né? Então... Vai ser substituído. Então, quem não tiver essa visão clara, inquieta, desconfortável, de enxergar como fazer o algo além, olhando o cliente no centro... Tem um termo, né, Salib, que a gente não encontra muita tradução em português, que é o Customer Centricity, né? Talvez alguma coisa como centralidade do cliente, mas... Em inglês fica melhor, né, Sandro? Fica melhor, né? Que nem o Pensebold, né? Que nem o Pensebold. É assim, é colocar o cliente no centro. Veja, se pegar essas grandes organizações que estão fazendo a diferença, vamos citar uma que nós estamos estudando com carinho aqui no Brasil, Nubank. O que diferenciou o Nubank, que é um sucesso absoluto das outras organizações? O que a diferenciou não foi a tecnologia inovadora, porque hoje está cheio de banco digital, né? A tecnologia é uma commodity. O Nubank colocou o cliente no centro da jornada de experiência dele. Ele colocou o cliente no centro e toda a jornada que ele montou foi a partir do cliente. Tanto que o Nubank é reconhecido como um dos melhores atendimentos hoje. É uma empresa de 6, 7 anos, nós estamos gravando esse vídeo. É reconhecido como uma das melhores empresas de centralidade no cliente, né, do Customer Centricity. O que diferenciou uma empresa de alta tecnologia? Colocar o cliente no centro das atenções, né, Salib? Então, não me parece que tem a solução. Os concorrentes deles continuam tratando a gente da mesma maneira. E não conseguem, Salib. É impressionante. Lembra aquilo que você falou? Cultura. Não dá uma boa notícia, né? Os cartões de crédito. E assim, e que você percebe é muito cosmético, né, Salib? São ações muito orientadas ao contexto do marketing, da mídia, mas na essência, os processos continuam os mesmos. Nossa, impressionante. Né? Eu não vejo nada. Os mesmos fornecedores de serviços que eu tenho continuam vindo com os mesmos serviços, com as mesmas punições, né? Com os mesmos castigos, né? Mas, Sandro, uma coisa importante na questão do cliente, né? Porque a gente vê o cliente às vezes como um cliente, né? Mas no fundo o Peter Drucker sempre falava assim, it's not the economy, stupid, it's the demographics, né? E eu acho que a gente está numa fase agora, Sandro, de mudança de demografia, né? Demografia. De uma maneira como nunca se viu, gerações millennials, gerações Y, geração X, e a própria tecnologia vai ajudando a sociedade a ficar cada vez mais ramificada, né? Sim. Então, como é que você atua nesses micro-nichos, né, que vêm nascendo, né? Que não é, você não tem um cliente, você tem muitos tipos de clientes vindo. Muito legal essa questão, né, Salib, que ela vem de encontro às nossas teses centrais, né? O que acontece no mundo empresarial é resultante do que está acontecendo na sociedade. Né? E a sociedade está cada vez mais, como você falou, diversa, cheia de ramificações, desejos específicos e cada um querendo ser tratado como um indivíduo. Exatamente. Então a resposta aí, eu creio que, se a gente for pensar, né, Salib, nós estudamos muito a linha do tempo da gestão, né? Isso é um trabalho importante que nós fizemos, né? O marketing veio do marketing de massa da década de 60, depois ele foi vendo lá para o Stan Rapp, né? Rich McKenna, o marketing one-to-one. Hoje parece que a grande tendência é olhar cada cliente como um indivíduo. Micro, né? Micro. Quando a Amazon, uma funcionalidade que hoje é trivial da Amazon, né? E ela começou isso, lhe recomenda comprar outro livro devido ao seu comportamento anterior, ela está te olhando como indivíduo. Quando o Spotify, o streaming de áudio, monta uma lista de músicas baseadas na sua preferência, ela está te olhando como indivíduo. Então, a tecnologia vai fazer com que cada vez mais as organizações e seus líderes tenham que olhar os seus clientes não como um amontoado de clientes, mas como indivíduos. Agora, Sandro, a tecnologia, às vezes, ela faz a gente trabalhar, faz mais por nós, mas faz a gente trabalhar mais, né?
Hoje, cada vez mais, um dos gadgets que vai fazer parte da nossa vida, né? Já faz parte da vida de muitos dos Estados Unidos, são os speakers, né? Os devices, né? Alexa. Exatamente, né? As empresas que vão ter que estudar o comportamento, não só do consumidor, mas da máquina, né, Sandro? Como é que você entra no branding quando quem decide as compras da casa é um speaker, um speaker, né? É um personal assistant. Um personal assistant. Que é uma máquina. Né? Você não vai vender mais para o cliente. Mas, Salib, eu lembro muito bem, cara, acho que há uns 2, 3 anos atrás, você me trouxe uma referência nos seus estudos que uma das grandes linhas de evolução no pensamento é estudar como as pessoas pensam e traduzir isso para as máquinas. Você se recorda disso? Lembro disso. Eu acho que a resposta está aí, né, Salibão? Como a gente vai fazer essa transição e como entender essa relação? Porque cada vez mais nós teremos máquinas que mimetizarão o ser humano. Então, a nossa única alternativa... Influenciar algoritmos. Pois é, mas então a nossa única alternativa é entender o ser humano. Isso volta, né? Volta. A humanidade, né? Na humanidade, não tem jeito. Salib, é muito louco isso, né, meu cara? A gente fala... Há quanto tempo, né, uma das teses, você pega gente querendo contratar gente para atender gente que não gosta de gente. Não é isso? Mas acho que a gente chegou num ponto, Sandro, que agora a tecnologia chegou, né? A lei de Moore está toda, né? E se falava muito em empresa focada no cliente, mas muitos grupos se safavam, né? Se safavam com grandes volumes. Eram grandes. Se safavam com grandes volumes, eles escravizavam, né? Agora Os programas de fidelização. Exatamente, né? Escravizavam a gente de algum jeito, era escravo de alguma coisa, né? Acabou esse tempo, né, Sandro? Aquilo veio. A tecnologia chegou num ponto agora que você cria valor para o cliente até onde não seja impossível, e o tempo todo, né? Porque foco no cliente, né? Isso é um benefício para a sociedade muito grande, né, Sandra? Porque faz com que os preços caem, né? Fiquem justos mesmo, né? Exatamente, e a inflação fica lá embaixo, né? Tanto que os economistas hoje estão tendo dificuldade de entender todo esse movimento, né? Essa nova lógica, porque é totalmente contra ao que se ensinou nas escolas de economia, né, Sandra? E a gente se matou, né? Quer dizer, no passado as organizações se prevaleciam muito pelo seu tamanho, né? Se a gente considerar, Salib, que hoje um dos 3 maiores e-commerces do Brasil é uma empresa da China, e tem gente que compra vestido de formatura, vestido de noiva, num e-commerce chinês. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, se ele não está satisfeito aqui em fazer as compras na loja convencional, ele não vai mais como no passado, ele é obrigado a submeter aquela loja. Ele vai no celular dele na hora. Ele vai comprar da China. Isso faz com que as organizações que desejem ser protagonistas nesse novo mundo ou se orientem para cliente ou não adianta chorar, porque vão perder. Pois é. Vão perder. Isso requer um trabalho muito forte, né? E mudança de mindset, você falou de cultura. E de novo, né, a gente volta na educação, né? Pelo menos eu lembro dos tempos que eu estudava administração de empresas na escola e mestrado e tudo, eu não sei se eu ouvi a palavra cliente muitas vezes dentro do curso. Né? Se você pegar, Salib, a gente já fez esse estudo, pegar os principais professores de estratégia da história, eu convido você a fazer lá uma pesquisa e achar nome cliente nesses livros. Pois é, exatamente. Né? Os melhores professores de estratégia do mundo. Bom, eu acho que está aí, né, Sandro? Esse é o ponto. Essa é a transição. A questão é implementar, né? A questão é executar agora, entender muita tecnologia e mudar o mindset das pessoas. Né, Sandro? Muito legal. Show, muito bacana, Sandro. Obrigado agora a você. Nóis. Você é a estrela aqui do nosso capítulo, né? É muito rico. E não percam as outras entrevistas. Sem dúvida, você sempre lembra, né? São 10 talk shows com protagonistas que nós escolhemos a dedo, né, para criar mais valor a essa plataforma. Nós entendemos que o livro, né, Salib, ele é só um objeto impresso. A nossa mensagem dessa obra está muito adiante do que só o texto do produto impresso. Então você tem aí, além desse vídeo, mais 9 vídeos incríveis. Cliente, né, Sandro? Nós mesmos, não adianta a gente só escrever, né? Nós temos que mostrar também, né? Temos que dar um valor a mais, né? Não adianta escrever aquele texto, porque aquele texto que a gente escreveu, a gente vai conseguir mudar depois de uns 2 anos, talvez, né? Mas aquele vídeo a gente pode sempre atualizar, né? Sempre deixar o cliente, o leitor, né? O leitor. A gente, na verdade, a gente não trouxe o cara para um leitor como um cliente, né? Perfeito. Então lhe convidamos a acompanhar os outros vídeos, você vai curtir bastante. Valeu!